Bom dia, minhas amigas. Bom dia. Bom, queria primeiro agradecer em nome do Ministério Público o convite que nos foi feito. Quero dizer que me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, profissionais de saúde, né? Me lembro que quando eu era criança, o sonho da minha mãe era que eu fosse médico. Infelizmente, eu fui fazer a besteira de fazer direito. E até hoje ela sonha em ter... A minha irmã é médica e ela gostaria que um netinho ou uma netinha fosse médico, mas vamos ver. Mas eu quero dizer do meu respeito por vocês. E eu sou promotor de justiça titular da 3ª Promotoria. Sou coordenador do Núcleo Mulher, que tem abrangência em todo o estado do Pará, e esse núcleo cuida de políticas públicas em favor da mulher. Eu quero dizer que eu sou bacharel em Direito, como promotor de justiça, vocês sabem, nós somos impedidos de advogar, mas eu tenho especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, tenho mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e tenho doutorado em Direitos Humanos e Governança Global, Estado de Direito, pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, o tema que me foi proposto, e eu vou tentar adequar para vocês aqui, é o tema do feminicídio. Vamos passando, por gentileza, aqui. Podemos, então, primeiramente, conceituar. Pode passar isso. Então, o feminicídio, ele é, na verdade, um homicídio qualificado por ser praticado contra a mulher. E ele significa a morte intencional de pessoa do sexo feminino. Nós estamos falando aqui de morte intencional. Ou seja, o agente, o agressor, mata a mulher com a consciência do fato, ou seja, ele está consciente do que ele está fazendo e a vontade de produzir o resultado morte. Como é um crime normalmente praticado, é um crime passional, ele tem aquela agressão, é desproporcional. Por isso que vocês ouviram aqui de que se dá várias facadas, se dá vários tiros, se tenta mutilar a mulher, o rosto da mulher, etc. E nós aqui, eu como promotor e vocês como profissionais da saúde, temos a obrigação de tentar impedir isso aqui. E como é que nós vamos tentar impedir esse tipo de crime? É trabalhando para identificar aquela vítima que ela não fala, mas que o corpo dela fala que ela está sofrendo uma violência sexual. E para quem que eu vou encaminhar, doutor Franklin? Você, profissional de saúde, qualquer cidadão que tiver conhecimento da violência doméstica, deve encaminhar através de uma comunicação formal à delegacia de polícia. Você, se não tiver delegacia especializada, delegacia da mulher, pode encaminhar para qualquer delegacia de polícia do seu município. E a delegacia tem obrigação de fazer uma ocorrência policial, abrir um inquérito policial, esse inquérito vai chegar na nossa mão. E é interessante que você, profissional de saúde, avise a mulher que ela está protegida pela lei, porque na hora que esse inquérito chega, ela pode pedir medidas protetivas. Mas, doutor Franklin, o que são medidas protetivas? São medidas que são utilizadas para impedir que o agressor pratique agressão contra a mulher. Por exemplo, uma das medidas protetivas que nós podemos ter é o afastamento do agressor do lar. Se ela é dependente econômica financeira do marido, ela vai receber uma pensão alimentícia enquanto tramita aquela separação, aquele processo de violência doméstica. Se ela, por exemplo, deixou bens na casa, nós podemos pedir para que vá um policial buscar o que ela tem, buscar os documentos dela. Então, é interessante que você, profissional, e você que está me ouvindo,
possa orientar essa mulher para justamente evitar essa perseguição e morte intencional, classificado inclusive como crime hediondo. O crime de feminicídio é um crime hediondo. E o que é o crime hediondo, doutor Franklin? É aquele crime que pela legislação penal é tratado de forma mais rígida, mais rigorosa, com mais dificuldade para concessão de benefícios legais. Então todos aqui estamos nesse sentido de combater o feminicídio, que normalmente começa com tapa, que vocês vão diagnosticar lá no consultório, com uma lesão corporal, que vocês podem diagnosticar no consultório, com uma ameaça, com uma violência sexual, que vocês vão diagnosticar na hora que vocês atenderem aquela mulher, e que ele finaliza, culmina, infelizmente, com essa morte da mulher. Quando ele tenta e consegue, nós temos o feminicídio consumado, e quando ele tenta e não consegue, nós temos o feminicídio tentado. Vamos passar então? Pode passar isso. Então o feminicídio, ele é um homicídio qualificado, mais grave, praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Essa condição pode ser quando há uma discriminação do homem em relação à mulher, ou em casos de violência doméstica ou violência de gênero, em que o homem tem um relacionamento com a mulher, seja namoro, seja um relacionamento de união estável, seja casamento. Vocês verificam que a pena é de 12 a 30 anos. E agora, com a reforma do Código de Processo Penal, dependendo da situação, qualquer cidadão pode pegar até 40 anos de cadeia, se evidentemente somado às circunstâncias judiciais. Vamos passando então, por gentileza. Então nós temos duas hipóteses aqui, que é a condição do sexo feminino. Ou violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Mas, doutor Franklin, o que é violência doméstica e familiar? Todos os casos são de violência doméstica e familiar? Todos os casos vão lá para a sua promotoria? Não. Mas se você tiver um relacionamento com seu namorado e esse namorado lhe agredir, vai para lá. Se você tiver uma união estável com uma pessoa e essa pessoa lhe agredir, vai para lá. Se você estiver morando na casa e tiver uma discussão com o seu tio, com o seu avô e ele lhe agredir, isso vai para lá. E doutor Franklin, se forem duas mulheres que tiverem um relacionamento homoafetivo e uma mulher agredir a outra, também vai para lá. Nós temos a atribuição de processar a mulher que praticou violência doméstica contra outra mulher. Prestem bem atenção. Então nós temos nessa violência doméstica relação afetiva, relação de coabitação, relação de parentesco que gera violência doméstica, e se infelizmente aconteceu o feminicídio, é da competência da Promotoria de Combate à Violência Doméstica. Menosprezo ou discriminação à mulher. Infelizmente, minhas colegas de trabalho, posso dizer assim, já que a maioria do público é feminino, existe ainda uma mentalidade machista muito grande, uma mentalidade de que o homem tem a propriedade da mulher. E também nós temos que orientar a mulher, desde a tenridade, de que esses tempos já passaram, que a mulher precisa se tornar amplamente independente, que a mulher precisa ser tratada com igualdade, inclusive no mercado de trabalho. Por que o homem, numa mesma condição de agente de saúde, acaba ganhando mais que a mulher? Isso não se justifica mais. Hoje a mulher busca cada vez mais a sua independência. E não há motivo para que o homem discrimine a mulher. Vamos passando, por gentileza. Bom, então o feminicídio se configura quando, comprovada a causa de assassinato,
ela for exclusivamente por questões de gênero feminino. Ele está matando aquela mulher por questão do fato simplesmente dela ser mulher. Ou uma discussão no âmbito de violência doméstica, em que ela deixou queimar o feijão, que ela deu o troco errado para ele, do dinheiro que ele deu para ele pagar o pão, e ele vai lá e mata a mulher com vários tiros, ou mata a mulher com várias facadas, etc. Passando então, nós temos aqui na classificação vários tipos de feminicídio, tá? O primeiro feminicídio é o feminicídio íntimo, quando há uma relação de afeto ou parentesco. Então é aquele feminicídio que eu disse para vocês há pouco, do namorado que mata a namorada, do parceiro que mata a parceira em relação de união estável, do marido que mata a mulher, do tio que mata a sobrinha, do avô que mata a neta. São situações que estamos falando em feminicídio íntimo. Passando, nós temos também o feminicídio não íntimo, que é quando não há uma relação de afeto entre o agressor e a vítima. Então, por exemplo, nós tivemos infelizmente aquele caso daquele que aconteceu lá em Marituba, não foi? Que o cidadão se fazia passar por ele estava contratando serviços de massagem, de compra de produtos, atraía as mulheres, lá ele conduzia essas mulheres para um local e lá matava essas mulheres. Isso é um feminicídio, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, mas é um feminicídio não íntimo, porque ele não tinha uma relação de afeto com ela. Mas é um feminicídio? Ele matou a mulher lá, as mulheres, parece que não foram duas, por conta dessa questão de gênero. Nós temos o feminicídio por conexão. O feminicídio por conexão, que é mais raro, ele acontece quando uma mulher, vendo que a outra vai ser agredida, ela vai lá e tenta salvar a mulher e acaba morrendo por conexão. O crime o homem queria praticar contra Maria e acaba praticando contra Joana. Então, 3 tipos de feminicídio. Feminicídio íntimo, não íntimo e por conexão. Vamos passando, por gentileza. Bom, agora eu quero explicar as causas de aumento de pena. No direito penal, para vocês que são da saúde, nós temos causas que aumentam a pena. Então, se eu tenho, como eu disse, a pena de feminicídio até 30 anos, preste bem atenção, e eu posso aumentar a pena de 1/3, vocês concordam que a pena dele pode dar até 40 anos? Sim ou não? Pega 30 anos com mais 1/3, que são 10, a pena do feminicídio pode chegar a 10 anos. Então, uma causa que aumenta a pena, que torna aquele crime mais grave, que torna aquela punibilidade mais severa em relação ao feminicídio. Mas, doutor Franklin, me diga lá quais são essas causas que aumentam a pena do feminicídio. Vamos dar uma olhada aqui. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Para o direito penal, se o indivíduo mata sua namorada durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, é uma conduta absolutamente intolerável, bárbara, que deve ser punida com rigor. E ele poderá, nesse caso, pegar até 40 anos de prisão. Quando a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, imagine, por exemplo, que ele mate uma pessoa, uma mulher com síndrome de Down, ou uma criança que está na faixa entre 14 ou então um idoso maior de 60 anos. Quero dizer para vocês, minhas colegas de trabalho, minhas parceiras nessa luta contra a violência doméstica, que infelizmente nós temos muitos casos na promotoria de violência contra
criança, de violência contra adolescente e de violência praticada pelo próprio filho contra a idosa. E nós precisamos defender essas pessoas, principalmente o idoso, que normalmente é quem sustenta a família com a pensão que ele recebe e, portanto, ele, por sustentar, ele acaba recebendo os agregados e esses agregados vão praticar violência. O filho que normalmente é drogado e que num acesso de fúria, por abstinência, vai e pratica o crime de violência doméstica contra a própria mãe. Então, mais do que nunca, você, profissional, tem que estar atenta. Quando você receber uma idosa, quando você receber uma adolescente, quando você receber uma pessoa que tem algum problema mental, para saber se aquela pessoa está sofrendo algum tipo de violência. Ah, doutor, eu constatei que naquele atendimento com aquela senhora idosa, ela estava com uma lesão no olho. Então é uma coisa que eu posso perguntar e tentar saber. Eu sei que o filho dela é um viciado que comparece lá no crash. Então, opa, já tem mais um indicativo. Ou atendi uma criança que está com uma fissura no ânus. É um indicativo de violência sexual. Porque nós, lá na violência doméstica, pegamos desde o tapa, do beliscão, do empurrão que o homem dá na mulher, até o feminicídio. Então passa pela violência sexual, passa pelo estupro, passa pelo assédio sexual no próprio ambiente de trabalho, passa pela importunação sexual que acontece no ônibus. Então você, profissional, tem que estar atento para esses indicativos. Então, eu passando então, e na presença de descendente ou ascendente da vítima. É muito triste realmente, para nós do Ministério Público, fazer um júri sabendo que aquela criança, que aquele adolescente presenciou a morte da própria mãe pelo pai. E realmente é uma pergunta que não quer calar. E essa criança e esse adolescente que são vítimas da violência doméstica por tabela, nós também temos que dar o atendimento psicológico para essas pessoas. Essas pessoas merecem, porque essas pessoas são violentadas também. E aí o direito penal aumenta a pena desse crime de feminicídio, se for praticado na presença de descendente ou descendente. Vamos ascendente ou descendente. Bom, e a objetividade jurídica, doutor Franklin, por que foi criado esse crime de feminicídio? Como nós vimos aqui, a Costa Rica foi o país que primeiro previu o feminicídio na sua legislação e o Brasil um dos últimos. E você, minha amiga, deve estar se perguntando, mas será que o Brasil foi um dos últimos porque o Brasil não valoriza as suas mulheres? Será que o país realmente se preocupa em defender os direitos humanos de vocês, mulheres? Como é que você, mulher, se sente perante a sociedade? Será que você ganha igual ao seu colega de trabalho? Será que você, às vezes, não é submetida a situações de extremo machismo? Você está sempre disposta para o sexo, tem que estar sempre bem vestida, bem arrumada, que a comidinha tem que estar sempre pronta? São coisas que a gente tem que realmente se perguntar. Você, mulher, merece ser tratada com todo respeito e com toda a dignidade. E quando o Estado brasileiro não te leva esse direito, não te dá essa dignidade, o Estado falha, porque o Estado tem obrigação para você. Sabe por quê? Pelo simples motivo de que nenhum de nós estaria aqui se não fosse através de um ventre materno. Pense nisso. Nenhum de nós não tem como vir a esse mundo se não for
pelo ventre materno. Então a importância da mulher é fundamental. E a gente fica triste que até no ambiente de trabalho, a própria mulher é preconceituosa e é machista. O próprio colega que trabalha com a gente lá no nosso trabalho é preconceituoso, é machista. E quando a gente faz um trabalho de fazer uma caminhada, um passeio de bicicleta, e nós vamos fazer no dia 8 de março, em defesa dos direitos da mulher, quando se pensa em fazer um curso de defesa pessoal em favor da mulher, nós ainda somos criticados. E criticados mais ainda porque a gente abriu 70 vagas e tem mais de 1.400 mulheres inscritas. Mas eu sei que se eu abrir um curso de culinária, se eu abrir um curso de design de moda, se eu abrir um curso de secretariado, se eu abrir um curso de empreendedorismo, e disser assim, olha, vamos fazer parcerias com várias instituições e essas instituições vão qualificar a mulher, o pessoal do serviço social vai dar esse atendimento para empoderá-la, para resgatar sua autoestima, provavelmente vai ter alguém que vai jogar a pedra. Mas eu acredito que todos nós temos uma missão em favor das mulheres. E é por isso que eu estou aqui. Larguei os meus afazeres lá na promotoria, porque vocês, minhas amigas, são as agentes multiplicadoras da promotoria. Se eu não tiver o apoio da sociedade para combater a violência doméstica, eu, como promotor de justiça, nós temos 7.000 processos na capital, 40.000 processos no estado do Pará. Não tenho condições de combater. Isso porque nós sabemos que mais de 1.000% é subnotificado. Senhora, mais de 1.000%. A senhora diz assim, mas o promotor tem muito processo lá, 7.000, ele não dá conta, ele é só um. Se eu lhe disser que nós calculamos mais de 400.000 mulheres sofrem violência doméstica aqui em Belém do Pará, na capital. Mas só 7.000 vão lá reclamar. Com certeza. Porque violência doméstica é o xingamento. Violência doméstica é o tapa, é o empurrão, é o beliscão. Violência doméstica é o homem forçar a ter relação sexual sem o teu consentimento, naquele dia que tu estás, naqueles dias. E você vai deixando passar, não vai fazer ocorrência, não denuncia. Felizmente, com todo esse trabalho que a promotoria está fazendo, nós estamos cada vez mais com um número maior de atendimentos. Mas então a objetividade jurídica é proteger você, mulher. Nós estamos aqui para defender você, mulher. O Núcleo Mulher está para entrar com ação em favor do teu direito. Se você precisa de um exame médico, se você precisa de um atendimento de saúde, se você precisa de uma cirurgia, se você precisa colocar seu filho na escola. E o Ministério Público está para isso. Minhas amigas, eu tenho orgulho de dizer para vocês, eu nunca perdi uma ação na área da saúde. Se tem uma coisa que o judiciário respeita e concede com rapidez e eficiência, é uma liminar, uma tutela antecipada na área da saúde. Você está com o filho precisando de atendimento médico, você precisa de um remédio para aquela pessoa que faz quimioterapia e pode morrer, vá lá no Ministério Público, fale com a promotoria de saúde. Se é infância ou juventude, vá lá na infância. Se é criança e adolescência, se é idoso, nós temos a promotoria do idoso. O Ministério Público faz um trabalho formidável de defesa dos direitos. Mas é preciso que você, mulher, denuncie. É preciso que você saia dessa sua capa de dizer, se não está tudo bem, eu não vou denunciar, vamos tentar administrar. Porque ele começa, o agressor hoje, com um xingamento, amanhã é um tapa, depois é uma lesão corporal, depois é uma violência sexual e chega até o nosso feminicídio. Então o objetivo jurídico do feminicídio é preservar a vida da mulher, porque não existe bem mais precioso do que a vida de vocês, mulheres. Vocês para nós são importantes. Todo o trabalho que é feito pelo Ministério Público
é para defender você, mulher. Vamos passando. Bom, e quem pode, Dr. Franklin, ser o sujeito ativo, o agressor, aquele que pratica a conduta? Ele tem que ser praticado, esse feminicídio, por questões de gênero. Porque, prestem bem atenção, minhas amigas, se um cidadão vai assaltar uma mulher e a arma dispara, ele mata essa mulher, é feminicídio? Não, porque não foi praticado por questão de gênero, não teve violência doméstica. Então, feminicídio é só se tiver violência doméstica ou for praticado por questão de gênero, ok? Então, um assalto, um latrocínio não é feminicídio porque não foi praticado por questão de gênero, ok? Passando então, o sujeito passivo também só pode ser mulher. Aqui eu queria fazer uma discussão aqui com vocês. Nós temos, infelizmente, vários casos de pessoas que se declaram do sexo feminino, né? Os transgêneros, temos a questão dos transexuais, que também sofrem violência doméstica, que também são agredidos pelos seus parceiros. E lógico, se você me perguntar, mas doutor Franco, o que o senhor acha? Particularmente eu acho que eles teriam que ter uma lei específica para eles. A Lei Maria da Penha, ela foi criada para defender a mulher. Mas, enquanto o Estado não tem um mecanismo para defender o transgênero, eu vou usar a Lei Maria da Penha, porque esse cidadão, essa cidadã, não pode ficar sem a proteção do Estado. Então, doutor Franklin, para ele ser protegido pela Lei Maria da Penha, ele precisa ser mulher? Não, basta que ele se declare como mulher. Então, significa que ele não precisa operar, nem ter aquela carteirinha de identificação? Não. Se ele sofrer violência do parceiro, ele pode ir lá e ele será beneficiado pela Lei Maria da Penha, que é uma lei mais rigorosa do que as outras leis. E explico. Dando um exemplo simples. Imaginem 2 homens e vão numa festa, João e José, e os 2 estão interessadas numa menina. Deixa eu escolher alguém aqui da plateia. Vai ser aquela senhora ali com o cabelo branco, meio... está interessado nela. E aí os 2, na disputa do amor dela, brigam. Ele dá um soco, José dá um soco no João. O que vai acontecer? A lesão corporal, na legislação normal, crime de menor potencial ofensivo, ele vai lá para o juizado, faz o BO e ele é liberado. Prestem minha atenção. Agora, se o José vai com a Maria numa festa e a Maria, por algum motivo, ele começa a tomar umas, e quando o homem começa a tomar umas geladas, ele acha que a mulher está olhando para outro homem. E nisso dele achar, ele vai lá e agride a Maria. O que vai acontecer com ele, gente? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso. Mas doutor, peraí, mas quer dizer que se for homem contra homem não vai preso, mas se for contra a mulher vai preso? Vai, porque a Lei Maria da Penha é mais rigorosa. Eu falei em lesão corporal, mas eu poderia dizer em ameaça. O cara tem uma medida protetiva, vai na casa da mulher, descumpre a medida, já é crime. Descumpriu a medida protetiva de não aproximação da mulher. Ou ele descumpre a medida protetiva quando ele liga para a mulher, ele está proibido de ligar. Ou ele descumpre a medida protetiva quando ele manda um Facebook, uma mensagem no Facebook para ela. Se ele está proibido, é crime de descumprimento de medida protetiva. Mas doutor, ele foi lá na casa, certo? E ele só ameaçou a mulher. Disse, olha, eu vou te matar. Ele pode ser preso por isso? Sim ou não? Sim. E tem gente presa lá por ameaça. Tem gente presa lá por importunação
sexual. Tem gente presa lá por perturbação da tranquilidade. Não tem aquele namorado chato, não quer mais nada com ele. Ei, cara, sai fora. Mas o cara vai no teu trabalho, o cara fica te ligando, o cara vai na tua casa, o cara fala com a tua mãe. Enfim, ei, cara, larga do meu pé, cholé. Não quer mais? Tchau, vai embora. Mas o cara fica perturbando. Isso é uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Nos Estados Unidos é o stalking. Aqui nós não temos um crime específico para isso. Talvez até fosse uma ideia de criar uma figura para esse tipo, porque muitas mulheres, eu sei, são perturbadas pelo ex.